Porque ser jornalista não é algo que a gente faz só pela gente, é o que a gente faz pelos outros também. Entender cada processo que tem no telejornalismo, entender que o trabalho de equipe é fundamental para que, ao final desse processo, a gente tenha um produto de qualidade. Neste documentário, vamos além do que estar na tela. Seguimos o caminho da notícia, do início ao fim. A formação do jornalista, os bastidores da emissora e o olhar de quem recebe a informação. Antes da notícia ao ar, existe um processo, e para muitos ele inicia aqui na universidade, onde teoria e prática ajudam a moldar o olhar jornalístico. É neste ponto de partida que inicia a nossa investigação. Afinal, como se constrói um jornalista? A universidade é onde o jornalismo começa a se formar, unindo teoria e prática, com disciplinas variadas e atividades em laboratórios que simulam a rotina das redações. Os estudantes desenvolvem tanto habilidades técnicas quanto olhar crítico e sensível, tudo isso para compreender a complexidade das notícias. Não importa qual o veículo de comunicação que a gente trabalha com o estudante, a gente procura a excelência. O mercado não está fácil, desde que a gente também perdeu o diploma, qualquer pessoa acha que isso é fácil e não é. Então a gente procura a excelência sempre na formação desse aluno. Para que na televisão ele saiba atuar de todas as formas, o aluno saiba atuar em todas as posições. No ensino a gente passa um pouquinho pela cinegrafia. Eu tive alunos, eu comecei no campus de Picos, então eu tive alunas que passaram por todas as experiências. Foi cinegrafista, foi editora, foi repórter, foi apresentadora. E é isso que a gente quer, que o aluno esteja preparado para atuar em qualquer área do telejornalismo. E quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu entendi que comunicar fazia parte de mim. E eu acredito que todo jornalista hoje, ele talvez tenha nascido predisposto àquilo, sabe? A comunicar, a entender as formas que ele pode fazer isso. E estar disposto, porque ser jornalista não é algo que a gente faz só pela gente, é o que a gente faz pelos outros também. Do lugar de jornalismo agora, ele quer estar inserido nas redes sociais, acaba precarizando muito o trabalho e contribuindo muito com a decadência da qualidade desse trabalho entregue pelos jornalistas. Então é muito complicado mesmo o mercado de trabalho. Às vezes na faculdade você aprende uma coisa, chega lá você tem que fazer outra, você não consegue fazer aquilo que a faculdade te ensina, que é o certo. E o mercado ele muda muito. Na minha experiência, que estou na academia desde 2006 e pude conviver tanto com o mercado de trabalho e como professora, o que eu percebi é que a mudança não está muito naquilo que a gente exige. Como eu te disse, a gente exige excelência. Mas é difícil. Eu tenho sempre muito receio quando o aluno ele vai estagiar e quando traz para a sala de aula, quando ele vai estagiar, primeiro na televisão, sem pagar a disciplina, ele chega com alguns vícios que eu te falo que não são interessantes. Você aprender a dirigir sem ser numa autoescola, você aprende com todos os defeitos. E quando a gente pratica muito defeito, vira um hábito. A mesma coisa é quando o aluno sai para uma formação sem esse conhecimento teórico e prático que a nossa universidade dá. Eu, como telespectadora, antes de fazer o curso de jornalismo, eu via as coisas, mas não me ligava muito. Tudo que acontece na televisão é pensado para o telespectador absorver aquela notícia. Não importa se seja numa mídia convencional ou numa mídia alternativa, a gente tem que começar de algum lugar, então quanto mais cedo se desenvolver, mais rápido você será um profissional diferencial no mercado de trabalho. A universidade ensina mais do que técnica. Ela forma uma mentalidade crítica, ética e sensível ao impacto da informação. Mas é dentro das emissoras que esse conhecimento é colocado à prova. É nesse ambiente que o jornalista transforma formação em prática e prática em notícia. Fundada em 1972, a Rede Clube, afiliada à Rede Globo, foi a primeira emissora de televisão no Piauí. Hoje, é uma das principais referências em comunicação no estado. A emissora é palco, diariamente, da operação de um dos formatos mais exigentes e dinâmicos do jornalismo contemporâneo, o telejornal ao vivo. E hoje, viemos aqui acompanhar e entender de perto o processo de produção de um dos telejornais da casa, o Piauí TV1. O patrão nunca vou editar o curso.
A rotina da equipe é mais ou menos essa. A equipe chega às 7 horas da manhã, aqui, produtores e editores. Eu chego às 8, porque eu fico em casa assistindo a concorrência também. Eu assisto ao Bom Dia Piauí, mas eu vejo também o que a concorrência está dando para evitar que a gente pegue algum furo. Quando eu chego às 8, a gente faz a reunião de 8 às 9, onde a gente vê tudo que foi planejado, tudo que tem de factual do dia, tudo que precisa entrar no jornal de hoje. Quando a gente termina às 9, todo mundo corre para ir fazendo o que tem que fazer. Então, Piauí TV1 é o jornal que é feito mais rápido e mais corrido da TV Clube, porque a reunião termina às 9, 2 horas e 45 minutos, depois o jornal está no ar. Né? E aí, geralmente, eu faço aqui o espelho, eu já estou começando a fazer o espelho do jornal, que é onde o espelho é onde a gente bota as matérias, a ordem das matérias que devem entrar. Geralmente, eu faço o espelho, mas o que vai para o ar é totalmente diferente. Porque eu planejo, por exemplo, que a matéria a greve do ônibus deve abrir o jornal. Só que nada, por enquanto, eu não tenho nenhuma certeza de que essa matéria vai estar pronta. E ainda tem outro cuidado. O jornal começa às 11h45. A nossa audiência, a gente pega da Ana Maria Braga e aí ela vai subindo o jornal todo. Entendeu? Então, às vezes, quando eu tenho um assunto mais quente do dia, eu boto alguma coisa na abertura do jornal, que a gente chama, por exemplo, um Abraão, que é um resuminho do que é a greve dos motoristas, e aí eu puxo ela lá para o segundo ou terceiro bloco. Então, o PT1 é assim, ele é feito o tempo todo, mudando, fazendo, entrando, e assim a gente vai dando continuidade para ele. Aqui é o processo que a gente puxa o material, né, o arquivo que foi gravado na câmera. Quando ele é gravado na câmera, ele é descarregado. E aí ele é descarregado em uma das pastas, a gente trabalha aqui com pastas de dias. Cada dia é descarregado um material. E aí esse material, ele é puxado, né, como a gente chama, ele é ingestado no sistema e depois o editor puxa, o editor de imagens, e aí a gente vai trabalhar em cima desse material. É muito importante para o jornalismo, né, a gente nunca sabe quando que vai precisar desse material. Então é bom a gente fazer sempre imagens de apoio. Uma perspectiva de resolução. Aquela imagem do acidente que a gente puxou foi sexta-feira. Foi. Numa via que a gente já vem cobrando a resolução desses problemas, né? Hoje a gente está fazendo uma edição aqui, logo no início da manhã, que é um retorno que a gente está fazendo do quadro calendário. O quadro calendário, ele é um chamado da população para a gente ir até um local aqui em Teresina ou nas cidades do interior para tentar ajudar a população a resolver um problema. Então a gente está retornando hoje, num prazo dado pelas autoridades, para cumprir, para melhorar essa situação lá, que é uma questão de iluminação lá na região da Taboca do Pau Ferrado. Resultado, a gente está reunindo imagens, a marcação do quadro calendário no ao vivo do dia início de abril, mas a situação que a gente tem lá é que não foi resolvido. Mesmo assim, a gente vai continuar cobrando providências. A parte mais importante da produção é a checagem, que você vai realmente nas informações oficiais e concretas. Isso até inibe a desinformação. O produto em si, a matéria, ela é feita por várias mãos. Tudo começa com o processo da apuração. E tem o olhar do repórter, porque tem situações, tem detalhes que eles conseguem captar ali no momento da gravação. Há um discurso, um diálogo durante a pauta, na elaboração da pauta, que a gente leva. Cisco, né? E assim, quanto mais próximo do meio-dia, mais movimentada se torna a redação. Bom, pessoal, e aqui nós estamos agora, faltam 35 minutos para o jornal começar. Os últimos ajustes, a Ana Cristina, nossa editora-chefe, está fazendo ali, o pessoal da edição também, os colegas todos, com as últimas reportagens. Tem muita coisa que já vai chegando aqui pertinho do jornal. E vivos, estúdio, reportagens. Eu vou passar tudo aqui agora em uns 15, 20 minutos. Corro para me arrumar, ficar pronto para apresentar o jornal e vocês vão acompanhar um pouquinho como é que é essa correria, beleza? Eu tenho acesso ao espelho do jornal, as mudanças, ele é muito vivo, né? Então a gente vai mudando aqui, reportagem de local, de bloco, é um vivo que não está previsto no bloco, vai no bloco seguinte, então como é muito dinâmico, eu fico aqui mexendo no script do jornal, no espelho do jornal, com o jornal em andamento. E esse é o nosso terceiro bloco, já tem o último bloco do jornal. Poderá ter acesso
Teresina ganha a cozinha solidária que vai servir comida para pessoas em situação de rua na capital. Jornal hoje normal dentro do que é o Piauí TV1, né? Alguns probleminhas, uma correria, como eu já falei, a gente faz um planejamento na hora, tem que mudar muita coisa, mas no final, quem estava em casa não sentiu nada, foi tudo normal. Como é que foi para vocês? Foi muito legal, porque toda vez O processo de produção que acontece aqui é fundamental nesta missão. Mas para compreender o impacto desse trabalho, é necessário conhecer o outro lado da notícia, o telespectador. Ele é quem consome e é impactado pela notícia. É aqui, no sofá da sala, no conforto do quarto ou pela tela de um celular que ele se informa e deposita a sua credibilidade. Hoje viemos conhecer a Dona Maria Venícia e entender um pouco sobre a experiência dela com o telejornalismo. Desde a minha infância. Na minha casa, na casa da minha mãe, quando a gente era criança, meu avô, já está falecido, ele tinha o costume de assistir o jornal, né? O Jornal Nacional. Aí lá, quando terminava o Jornal Nacional, que era o Cid Moreira e o Sérgio Chapelin. Na hora que terminava, que ele dizia assim, boa noite. Aí tinha o irmão dele, que era meu tio-avô, ficava lá os dois, vamos dormir, João. Toda noite tinha essa programação, né? Eu ponho lá na máquina e fico trabalhando o dia todinho, assistindo a TV no celular. Certo. Hoje em dia a notícia já o que acontece lá no mundo, na mesma hora você já sabe, né? Agora não tem mais, que antigamente era tudo diferente, daqui que chegasse aqui, né? Agora na mesma hora que acontece a coisa você já sabe, né? A chegada da internet, ela na verdade vem revolucionando a forma como o telespectador participa do conteúdo. Hoje em dia é muito fácil você ter acesso a recursos que lhe dão a possibilidade de captar alguma cena, algum momento, uma coisa importante que aconteceu na rua, enfim, e aquilo ali passar a ser um conteúdo para as emissoras e para os veículos tradicionais. E com a chegada da TV 3.0, a tendência é que essa interação cresça e ganhe novos contornos, né? Ganhe novos recursos para facilitar ainda mais essa movimentação e essa contribuição do telespectador. A TV hoje é um dos principais meios de comunicação, tanto para o nosso dia a dia, do cotidiano, como mais além. Porque, querendo ou não, a internet hoje em dia ela é um ótimo veículo de informação. Porém, ainda tem várias inverdades, né? Vários sites que não são confiáveis e geralmente aquilo que está passando na televisão, principalmente nos jornais de horário nobre, são informações verídicas e verificadas. A televisão ela ainda é muito forte. Então, tem pessoas que ainda acreditam 100% no que passa na televisão. Então, hoje existem checagens, existe comunicação que acontece pelo celular, enfim, pela rádio. Mas a gente tem que entender que tem alguém lá no interior do Piauí que às vezes o único canal de informação que aquela pessoa tem é pela televisão. É ouvindo a minha voz, é vendo o meu rosto. Cada etapa dessa jornada revelou camadas invisíveis por trás da notícia. Descobrimos que a informação ela corre por olhares, passa por várias mãos, filtros e ecoa na vida de quem a recebe. E é nesse encontro entre quem comunica e quem recebe que o telejornalismo se transforma e impacta a vida do telespectador.